Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pergunta pro Vagnão, nossa live aqui de toda quarta-feira à noite, nossa consultoria 0800 totalmente gratuita aqui pelo Instagram. Uma ótima noite a todos. Eu sou o Wagner Costa, fundador do projeto Perícia Sem Segredo, onde eu ajudo profissionais de segurança do trabalho a atuar nas perícias judiciais trabalhistas de insalubridade e periculosidade, faturando aí 10 mil por mês ou mais, como peritos particulares das partes de um processo trabalhista. Estou aqui para te ajudar em qualquer dúvida que você tenha. Então a nossa live de hoje é para isso, tirar todas as suas dúvidas. Que tipo de dúvida que eu posso tirar, Vagnão? Questões de insalubridade, de periculosidade, precificação, honorários, clientes, empreendedorismo na área de perícias, atuação do perito particular, a diferença do perito particular do perito judicial, medições, enfim, qualquer dúvida que você tenha, estou aqui para te ajudar. Como é que eu posso fazer uma pergunta, Maguinão? Clica aqui, ó, nesse balãozinho com um ponto de interrogação, e aí você escreve a sua dúvida, ou escreve aqui nos comentários, tá? E você ainda pode clicar na câmerazinha aqui, ó, e entrar ao vivo comigo para conversar. De repente, se você discorda de alguma coisa que eu falo aqui, você pode entrar ao vivo aqui comigo para a gente debater o assunto tecnicamente, legalmente, ou se você quer expor um caso seu, quer tirar dúvidas sobre um caso, quer dar mais detalhes, clica aqui, ó, e a gente conversa ao vivo. Você que está saindo no gravado também, seja muito bem-vindo. Aproveita essa pergunta para o Vagnão, que eu tenho certeza que vai estar incrível, tá? Bom, estou aqui com o meu cafezinho. Lembrando que as inscrições para o Expert em Perícia estão abertas, tá? Meu curso de formação profissional de peritos particulares, ok? E que nós liberamos entre ontem e hoje novas formas de pagamento do programa, tá? Então tá liberado o parcelamento sem comprometer o seu limite no cartão, tá liberado o boleto parcelado, tá liberado o Pix parcelado, e nós já estamos com 85% das nossas vagas preenchidas. Então corre que você ainda consegue fazer sua inscrição até sexta-feira, tá bom? Mas vamos que interessa, que eu pergunto pro Vagnão. Bora. Eu tinha deixado já uma caixinha nos stories, tinha algumas perguntinhas por lá, eu já vou começar por essas enquanto você vai colocando a sua dúvida aqui pra gente ir tratando, e aí eu vou fazendo um bate-bola entre as dúvidas da caixinha e as que forem sendo colocadas por aqui. Tinha uma que tinham me mandado no direct do Instagram, deixa eu abrir aqui também, para eu poder responder aqui. Deixa eu achar aqui também no Instagram. É tanta mensagem que eu me recebo no Instagram, principalmente no Expert em Perícia, com a abertura do curso, que eu acabo às vezes passando alguma coisa, eu acabo às vezes perdendo alguma dúvida que o pessoal coloca. Mas vamos lá, vamos começar aqui, depois eu acho aqui, não tem problema. Deixa eu só ver se é essa daqui. Eu gosto de responder porque se a pessoa mandou é porque ela está com dúvida, né? Bom, ainda não consegui achar aqui, depois vamos ver se eu acho aqui. Bom, vou começar com as dúvidas que estão sendo colocadas aqui e que estavam na caixinha, e daqui a pouco eu conto para vocês como é que foi a perícia de hoje. É uma questão que o perito judicial levantou, que eu quero abordar aqui com vocês, sobre a utilização de sistemas eletrônicos para registro de entrega de EPIs. Mas bora começar com as perguntas deixadas nos stories. Como defender o caso de nitrosaminas?
Bom, vamos lá, vamos primeiro entender essa parada aí. Deixa eu abrir aqui NR15, que essa questão está abordada lá no anexo 13 da NR15. Bom, então vamos lá. Como defender um caso de exposição a nitrosaminas, tá? Bom, a caracterização da insalubridade para exposição a nitrosaminas, ela está descrita em operações diversas, insalubridade em grau máximo, tá? Então ela determina que fica caracterizada a insalubridade a operação que envolve nitrosaminas, tá? Assim como outras substâncias, como ipicloridrina, que é muito utilizada na indústria de medicamentos, né? Como o benzopireno, que está muito presente em atividades de queima de materiais, tá? Bom, como defender o caso? Através da proteção, né? Mostrando que havia a proteção adequada do trabalhador que realizava as atividades que estava exposto aí a nitrosaminas, tá? Então, sempre a insalubridade ela é caracterizada em função da exposição do trabalhador a um agente que está definido na NR15 sem a proteção adequada. É isso que a NR15 fala, né? Isso para todos os agentes, tá? Então, se a pessoa tem a proteção adequada, não há o que caracterizar dentro da avaliação a ser realizada. Agora, se ela não tem a proteção adequada, aí já são outros 500. E como que a gente verifica a proteção adequada? Bom, existem algumas questões que devem ser avaliadas, e aí é que eu sempre falo para os meus alunos, né, do Expert em Perícia, a importância de entender a legislação como um todo, né? Você tem que entender o que envolve uma proteção adequada. Não é só encher o cara de EPI e achar que é a proteção adequada porque ele tem todos os EPIs que estão listados lá no NR6. Então tem que entender os EPIs que são adequados àquela exposição, àquele risco, saber se a pessoa foi devidamente treinada, se foram preenchidos todos os requisitos com relação ao fornecimento do EPI, se havia fiscalização, se tem registro, como é que é isso tudo, tá? Então, com base nisso tudo, você pode defender a exposição de um trabalhador que realizasse ali atividades envolvendo nitrosaminas, ok? São substâncias cancerígenas, tá? Mas que, segundo a NR15, né, a neutralização da insalubridade ela pode acontecer com o uso dos equipamentos de proteção individual. Então, sem problema algum, é só avaliar a proteção. Empresa de recuperação. Galera que chegou depois, quem quiser mandar pergunta, é só clicar no balãozinho que está aqui ou escrever a sua dúvida aqui, tá? Ou você clica aqui ou escreve sua dúvida aqui, ok? Empresa de recuperação de pneus. O perito enquadrou grau médio por nitrosaminas devido a um processo de vulcanização fechado e o autor não atuava na vulcanização em outro setor próximo a 3 metros. Bom, talvez seja o mesmo caso, né? Mas está muito claro nesse, né? Se a pessoa não fazia atividade envolvendo nitrosaminas, não há o que ser caracterizado. Ainda mais num processo, pelo que foi falado aqui, que ele é hermeticamente fechado. Então, assim, a caracterização, ao meu ver, é indevida. Então, nesse tipo de caso, eu abordaria a forma como acontece o processo de trabalho, tá? O processo produtivo, as atividades realizadas pelo reclamante, né? E o fato dele estar 3 metros do local onde é feita a vulcanização não quer dizer nada. Como é que o perito comprova que ele tinha exposição ao agente? Essa é a principal pergunta. Se ele não fazia nenhuma atividade relacionada à vulcanização, como é que o perito comprova que ele tinha contato com as nitrosaminas? O perito, segundo o Código do Processo Civil, é vedado ao perito emitir opinião pessoal, que exceda o exame técnico ou científico. Tá? Então, o perito não pode supor
que havia ali a exposição ao agente. Tá? Então, totalmente indevida essa caracterização, ao meu ver. Ok? Grande abraço, Domingas. Uma ótima noite. Sempre bom ter você por aqui, Domingas. Qual forma de pagamento para entrar no seu curso? Bom, como eu comentei no começo da live, são 3 formas. Tem diversas formas de pagamento que você pode adotar. Tem cartão de crédito, à vista, parcelado e a utilização de mais de um cartão de crédito. Você tem o boleto à vista, boleto parcelado. Você tem Pix à vista, Pix parcelado. Você tem o cartão de crédito sem comprometer o limite do cartão, tá? Mas para isso, você não pode ter o valor disponível no seu limite, ok? Então você pode fazer tendo apenas o valor da parcela, tá? E aí nos meses seguintes vai cair o valor da parcelinha, só precisa ter aquele valor disponível lá no seu cartão. Tá? Então tem diversas formas de pagamento. Quem ainda não entrou no Expert em Perícia está marcando bobeira, né? A galera já está mandando ver lá no curso, a galera tá, assim, o pessoal está amando. O grupo no Telegram tá pegando fogo e semana que vem nós já temos a nossa primeira aula ao vivo, tá? Primeira aula ao vivo na terça-feira. A gente já vai fazer uma atividade prática, né? De autodiagnóstico do conhecimento voltado à perícia, né? Além dessas formas de pagamento, nós vamos ter como bônus o curso de especialização de impugnação de laudos periciais e uma oficina de prospecção de clientes que a gente liberou hoje, tá? Então assim, ó, eu estou fazendo de tudo, estou colocando todas as cartas na mesa aqui possíveis para que você venha fazer parte do Expert em Perícia. Então, não marca bobeira, vem fazer parte já nessa turma. Você tem o segundo semestre inteiro para aproveitar a área de perícias para fazer perícias, tá? Pô, Vagnão, mas eu não tenho dinheiro agora. Sim, tudo na vida eu encaro como sendo prioridades, né? Arrumar dinheiro emprestado com alguém. Teve pessoas que fizeram inscrição que o chefe pagou o curso. Foi lá na empresa, batalha lá, o chefe pagou o curso. Arrumar cartão de crédito emprestado, vender um bolo de pote, vender a água. Só precisa ter o dinheiro da parcela no mês, você não precisa ter o valor inteiro. Então, é viável, né? Aí entra a prioridade de cada um, tá bom? Edson Rosa pediu aqui para participar ao vivo. Edson, confirma para mim se você quer entrar ao vivo comigo, para eu poder te chamar, tá bom? Confirma aqui, coloca aqui, eu quero, que aí eu te chamo. Às vezes a pessoa clica sem querer e aí eu chamo, fica meio chato. Se o perito não fizer avaliação utilizando o termômetro de bulbo seco ou laser, poderei impugnar o laudo? Delba. Bom, vamos lá, deixa eu contextualizar para a galera. Quando a gente fala da avaliação do frio, né, quando a gente fala da avaliação do ambiente frio, a avaliação ela deve ser feita utilizando um termômetro de bulbo seco, ok? Isso está previsto lá na NR 24, se eu não me engano. Está previsto na CGIH também. Está previsto na NHO, tá? Então, assim, termômetro de bulbo seco. Termômetro a laser. Para avaliação de frio, ele ele não é o equipamento mais indicado, e eu explico por quê. O termômetro a laser, você não avalia a temperatura do ambiente. O termômetro a laser, você avalia a temperatura de uma superfície. Tá? Termômetro a laser, você avalia a temperatura de uma superfície, porque ele precisa entrar em contato com uma superfície para fazer a medição. O laser vai identificar a temperatura naquele ponto que ele está lendo. E existem superfícies que têm uma maior condução da temperatura e uma menor condução da temperatura. Ok? Então, dependendo de onde o perito ou o profissional que estiver fazendo a avaliação aponte o termômetro, a temperatura muda. A temperatura vai mudar. Por exemplo, se o perito aponta o termômetro para o chão de concreto, vai dar uma temperatura. Se o perito aponta o termômetro para um pallet de madeira, vai dar outra temperatura. Para uma caixa de papelão,
também. Para uma prateleira em aço, vai dar outra temperatura. Então, o termômetro a laser, ele não mede a temperatura do ambiente. Ele mede a temperatura da superfície. A galera tá aqui, ó. A temperatura de um vidro, uma madeira, chão, material sólido, correto? Exatamente. Exatamente. Então, dependendo do tipo de material, da superfície que ele está apontando o termômetro, vai dar uma temperatura diferente. É muito fácil de você imaginar isso. Muito fácil de você imaginar isso. Um ambiente frio. Tá frio. Agora, essa época agora tá frio. Coloca a sua mão no vidro da sua casa, vai estar numa temperatura. Você coloca a mão na janela de aço, vai estar uma outra temperatura. Você coloca a mão na parede de concreto, vai estar outra temperatura. Então, o termômetro a laser, ele não é o equipamento indicado para avaliação da temperatura em ambientes frios, porque ele não avalia a temperatura do ambiente, ele avalia a temperatura de uma superfície. O ideal é o termômetro de bulbo seco. Se o perito não faz a avaliação utilizando o termômetro de bulbo seco, logo a avaliação dele pode ser contestada sim, tá? Tanto que nos ambientes frios, como por exemplo uma câmara frigorífica, o que normalmente é utilizado para fazer a medição? Um termopar. O que é um termopar? É um sistema, né, onde fica um termômetro com uma haste dentro do ambiente. Uma haste de metal, onde o metal vai absorver a temperatura do ambiente e aí através de sensores eletrônicos e pulsos elétricos internos, ele aponta qual é a temperatura do ambiente. Então, tem que tomar muito cuidado com a medição feita com termômetro a laser, tá? Muito cuidado. O ideal é o termômetro de bulbo seco. Esse termômetro, sim, vai avaliar adequadamente a temperatura do ambiente. Só que a avaliação do termômetro de bulbo seco demora. Você precisa esperar estabilizar o termômetro. E aí, nenhum perito quer demorar na perícia, né? Essa semana eu conversei com um perito numa perícia, era por volta das 2 da tarde, ele estava na 11ª perícia. 12 perícias aproximadamente, contando aí 7 da manhã, mais ou menos, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, em 7 horas. 7 horas, 12 perícias. Aí cada um tira a sua conclusão sobre a forma como as perícias estão sendo realizadas, né? Então, sim, você pode impugnar justamente por essa questão. O termômetro a laser, ele avalia a temperatura apenas de uma superfície. O termômetro de bulbo seco não, ele vai fazer a avaliação do ambiente. Galera que chegou depois, se quiser fazer pergunta, só colocar aqui ó, no balãozinho ou escreve aqui nos comentários. Que tipo de pergunta que eu posso fazer, Vagnão? Qualquer pergunta que você quiser. Qualquer pergunta que você quiser. Pode fazer perguntas sobre insalubridade, periculosidade, sobre a atuação do perito particular, honorário, precificação, cliente, perícia, a diferença de perito judicial, enfim, qualquer dúvida que você tiver, que estiver dentro do meu alcance, estou aqui para te ajudar e te responder, tá bom? Deixa eu ver qual que foi o primeiro aqui. Mas o perito tem que medir o frio, ele pode dizer que será qualitativa? Então, depende do ambiente. Uma câmara frigorífica caracteriza já diretamente pelo anexo 9 da NR15, porque lá estabelece câmara frigorífica.
Mas, por exemplo, uma antecâmara, que é um local que normalmente fechado, antes da câmara frigorífica, não é câmara frigorífica, é antecâmara. E para fazer a caracterização das atividades realizadas na antecâmara, o perito precisa fazer a medição, porque normalmente nas antecâmaras não tem termômetro no equipamento. O laudo pérola que o perito responde os quesitos. Favor, vide resposta ao item tal. Isso é válido ou o perito deverá ser claro? Eu adoro essa, Delba. Isso não é válido. Isso não é válido. É muito comum peritos responderem os quesitos apresentados pelas partes, tanto reclamante quanto reclamada, dessa forma, né? Você faz as perguntas antes da perícia para o perito e no laudo pericial, na hora de responder as perguntas, o perito responde: favor, vide item 5 do laudo pericial. Mas quando você vai ver o item 5, ele não responde exatamente o que está perguntado naquela questão. E aí entra o que descreve o Código do Processo Civil. O que descreve o Código do Processo Civil? Artigo 473, item 4. O laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes, pelo órgão do Ministério Público. Então essa resposta não é válida, porque ela não é conclusiva. Um tipo de pergunta. O reclamante recebeu EPIs sem assinar a ficha de EPIs? Aí o perito coloca, resposta vide item 5 do laudo. Aí você vai lá no item 5, tá lá, tópico, EPIs. E aí ele fala sobre EPI ali, mas ele não responde a dúvida colocada, ele não responde essa pergunta colocada. Então não é uma resposta conclusiva. É apenas uma resposta que se reporta a um item do laudo, né? Então não é conclusiva. E uma outra situação que acontece muito, até complementando essa questão, Del, é quando o perito coloca assim, quesito impertinente ou quesito prejudicado. Não cabe ao perito dizer se a pergunta está impertinente ou prejudicada, porque não é papel do perito. O que o perito pode responder é: esta pergunta não tem a ver com o caso. Isso é outra coisa. Agora, não cabe a ele dizer se a pergunta é prejudicada, se ela é impertinente, nada disso. O artigo 470 do Código do Processo Civil é muito claro nisso. Incumbe ao juiz, ou seja, é uma atribuição do juiz. Item 1. Indeferir quesitos impertinentes. É o juiz que determina se a pergunta deve ser feita ou não. O que o perito pode responder é que, olha, essa pergunta não tem a ver com a análise do caso, não tem a ver com os agentes avaliados no caso. O que acontece muito é que os peritos não gostam de responder quesitos. Isso acontece bastante, porque é um trabalho a mais que eles têm, além de formular o laudo pericial na cabeça deles, dos peritos que pensam assim. Não estou falando que é a maioria, tá? Vou deixar bem claro aqui. Não estou falando que é a maioria. Mas muitos não gostam de responder quesitos. E aí, ao invés de responder, coloca a resposta em vídeo e tal, O assistente técnico das partes tem um baita de um trabalho para formular os quesitos de acordo com as estratégias e tal, e o perito, ao invés de elucidar o caso, ele só coloca vídeo item tal, e quando você vai ver os itens não tem resposta conclusiva a nenhuma pergunta. E aí quando na contestação você aborda isso, aí os peritos ficam chateados. Aí os peritos ficam magoados. Falta de ética. Não, falta de ética é não seguir o regulamento da atividade que ele realiza. O regulamento da atividade de produção da prova pericial é o Código do Processo Civil. Se o perito não sabe isso, o que ele está fazendo ali? Né? Então, é uma questão muito delicada essa. Então é muito importante sempre, né, ficar atento nessa questão. E na petição de quesitos, Delba, já colocar o artigo do Código do Processo Civil.
lá na petição de quesitos que tem lá no box do Expert, lá no curso, lá tem a petição de quesitos já pronta para você colocar só os seus quesitos, e lá já tem descrito o texto certinho para pedir para o perito responder conclusivamente aos quesitos. Um assistente técnico pode ser contratado só para formular quesitos? Uma ótima pergunta aqui da Maria. Sim, Maria. É uma das atividades que eu ensino os meus alunos a fazer de forma remota, por exemplo, na atuação remota. O assistente técnico ele atua em todas as fases do processo pericial. Basta ele estar indicado nos autos. Então, o assistente técnico ele pode dar assessoria ao escritório de advocacia, sem participar da perícia. Ele pode dar assessoria a uma reclamada, ele pode dar assessoria a advogados de reclamantes, ele pode ser contratado só para definir as estratégias do caso e elaborar quesitos. Ele pode ser contratado só para fazer a contestação do laudo pericial. Esses são os principais serviços que o perito particular ele realiza, principalmente de forma remota. Por quê? Você não precisa estar perto do cliente para fazer isso. Você não precisa nem ter participado da perícia para fazer isso. E uma contratação como essa aqui, de formulação de quesitos, ela gira ali entre, dependendo do caso, é claro, né, da complexidade do caso, do tipo do cliente, mas ela pode girar ali entre 500 a 1.500 reais. Então é uma atividade muito lucrativa porque você faz de home office, você faz da sua casa ou do seu escritório. Assim como a atividade de contestação de laudo, de impugnação de laudos periciais. Uma impugnação facilmente de 700 a 1.500 reais. Inclusive, para quem fizer a inscrição no Expert em Perícia, eu estou ofertando um bônus, que é um curso de especialização de impugnação de laudos periciais, que é o Expert em Impugnação, que é meu outro curso que eu não vendo ele abertamente. Tá? Então, a galera que entrar nessa turma do Expert em Perícia vai ganhar de bônus o curso de especialização de impugnação de laudos, que é o principal serviço que faz de forma remota, assim como os quesitos, tá? Então, pode sim. Edson, confirma para mim, por favor, Edson, se você quer entrar ao vivo realmente comigo. Escreve aqui, ó, eu quero, para eu saber que você quer entrar ao vivo ou se só foi enganado ali. Porque já aconteceu de eu abrir o vídeo e a pessoa ficar meio desconcertada ali. Coloca aqui para mim, por favor, se você realmente quer entrar ao vivo comigo, por favor. As respostas para elucidar a nota técnica para elucidar o caso respondeu. As informações estão no laudo. Acho que é sobre os quesitos isso, né, Delba? Eu não entendi bem a pergunta. Mas se for sobre os quesitos, é aquilo que a gente já respondeu. Só ver se seria isso mesmo, Delba. Se não, você refaz a pergunta para mim, por favor, que eu não entendi bem. Avani. Os instrumentos de medição, quem disponibiliza para uso do perito? Bom, vamos lá. Quem faz medição na perícia? É o perito judicial. Por quê? Porque o perito judicial, na minha metodologia de trabalho, tá? Eu estou explicando aquilo que eu faço. Legal, Edson, já vou te chamar. Show de bola. Na minha metodologia de trabalho que eu ensino para os meus alunos. Quem faz medição na perícia? O perito judicial. Por quê? Porque o perito ele tem a chamada fé pública. Ele tem o compromisso com a justiça de ser isento, tá? Inclusive, isso está descrito no artigo 466, aqui, ó, o perito cumprirá escrupulosamente o encargo que foi cometido, independente do termo de compromisso. Então, assim, ele vai fazer detalhadamente, com escrúpulos, né, de forma detalhada, de forma isenta, aquilo que foi determinado a ele, ok? As partes que são contratadas na perícia, tanto o assistente técnico, né, que é o perito particular do reclamante ou da reclamada, qualquer avaliação que ela faça, ela está carregada, né, da intenção do profissional, por mais que ele faça uma análise correta, mas ele foi contratado por uma das partes. Ele não tem o compromisso de ser isento. Ele está trabalhando para uma das partes. Então,
Se eu vou lá na perícia, o perito faz a medição dele, deu 84 decibéis. Eu estou como assistente do reclamante. O perito fez a medição dele, deu 84 decibéis. Eu fiz a minha, deu 85. A minha não vai servir para nada, porque equivale à do perito da justiça. A empresa, ela tem a medição que ela fez, deu 83. A empresa vai apresentar a medição dela. Eu vou apresentar a minha. Agora, eu posso contestar a medição da empresa. Por quê? Porque atende aos direitos da empresa, aos objetivos da empresa, aos anseios da empresa. A empresa vai contestar a minha medição. Por quê? Porque atende os anseios do meu cliente. Então não faz sentido o perito particular fazer medição na hora da perícia. Além disto, além de não fazer sentido, tem outra situação. O perito fez a medição dele. Ele acabou a medição. Você acha que ele vai ficar esperando alguém fazer alguma outra medição para ir embora? Não vai. Fala, doutor, agora eu vou esperar a sua medição para encerrar a perícia. Não. O perito fez a medição dele, acabou, um abraço. Então, ninguém vai ficar esperando. Principalmente, por exemplo, já vou responder, Jaine. Principalmente, uma medição, por exemplo, de vibração. Que cada medição é feita isoladamente. Ruído, você ainda pode pôr um equipamento de cada lado aqui. Mas já vou responder. Ruído, pode colocar um de cada lado aqui. Mas, por exemplo, vibração. Vibração tem que utilizar o sensor e usa um de cada vez. Então, não faz sentido o perito particular fazer medições, tá? Então, isso eu quero deixar bem claro para que vocês entendam a diferença de atuação do perito particular e do perito da justiça, tá? Isso na minha metodologia de trabalho. Eu atuo há 12 anos na área e nunca comprei nenhum equipamento. E não é por causa disso que eu perco os casos, ok? O perito da justiça é a pessoa que vai fazer a medição. Quem disponibiliza os equipamentos para ele? É ele mesmo. Ele é responsável pelos seus equipamentos. Ele é responsável pela atividade dele. Então, ou ele vai comprar todos os equipamentos, ou ele vai alugar. Se ele for comprar os equipamentos, ele vai gastar aí, no mínimo, uns 30 a 50 mil reais. Depende dos equipamentos que ele comprar. Se ele for alugar, ele vai gastar de 500 a 1.500 reais, num único caso. Tá? O perito particular não tem esses custos. Por quê? Porque você não precisa fazer medição. Uma outra questão envolvida nessa parada. Se você faz a medição da mesma forma que o perito faz e o perito faz errado, você erra junto com o perito. Entendeu? Agora, se a empresa reclamada já tem medições, que foi a pergunta aqui da Jaina, e quando tem LTCAT com medição, o assistente técnico da reclamada pode utilizar as medições da empresa. O perito judicial pode utilizar as medições da empresa também. Artigo 473 do Código do Processo Civil, parágrafo 3º, diz o seguinte: para o desempenho da sua função, o perito e os assistentes podem valer-se de todos os meios necessários, incluindo solicitando documentos e que estejam em poder da parte, qualquer documento. LTCAT é o melhor documento para isso? Não. Não, porque LTCAT não é conclusivo para insalubridade e periculosidade. Ele apenas responde. A conclusão dele é rasa, né? Ele não explica o porquê ele chegou naquela conclusão, tá? Então, LTCAT não é o melhor documento. O documento adequado é o laudo de insalubridade ou o laudo de periculosidade, ok? Então, quando a empresa tem LTCAT, o laudo de insalubridade, o laudo de periculosidade, que já tem as medições, o assistente técnico da empresa vai utilizar esse documento. O perito pode usar o documento? Pode. Em que momento? Quando não há como fazer a medição em campo. Se há como fazer a medição, é papel do perito medir. Quando o LTCAT é favorável, eu apresento. Quando não, peço ao perito para medir. O Eric, é uma estratégia, Eric. Geralmente ele já considera a medição que a empresa já tem, embora no dia verificado tudo mais alto, por exemplo. Depende, Jaina, não é regra isso aqui, tá? Isso aqui não é regra. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tá?
Geralmente eles olham a avaliação da empresa, se está abaixo aí é que eles vão medir. Tá? O correto seria o perito fazer as medições na perícia e seguir pelas medições dele? Bom, sim, se o ambiente de trabalho está ok, ele faz as medições e ele utiliza as medições dele. Você, como perita particular, Sil, você vai entender o que melhor atende aos interesses do seu cliente. Por exemplo, você está atuando para a reclamada. A reclamada tem a medição lá de 84 decibéis. A do perito deu 85. Você vai utilizar do perito ou da reclamada? Você vai utilizar do seu cliente, da reclamada. Você é assistente do reclamante, você vai utilizar da reclamada que está 84 ou do perito que deu 85? Você vai utilizar do perito que deu 85. São estratégias diferentes, tá? E aí depois vai brigar para ver qual avaliação foi feita corretamente. Porque às vezes o perito só faz uma avaliaçãozinha pontual ali. E a empresa não, a empresa fez uma dosimetria ali de pelo menos 75% da jornada de trabalho. E aí é o trabalho que o assistente técnico tem de desenvolver tecnicamente a justificativa por que ele adotou aquela estratégia. A maioria dos peritos não gostam de medir. Medir leva tempo, custa dinheiro, tá? E faz com que a perícia demore mais. O juiz considera do perito ou da empresa? Depende, Maria. Cada caso é um caso, tá? Cada caso é um caso. Se o perito fez corretamente, ele pode considerar do perito. Agora, se o perito fez errado e a empresa não fala nada, como é que o juiz vai saber que ele errou? Entendeu? Então, é o papel do assistente técnico, um dos papéis do assistente técnico é fiscalizar a atividade do perito. Para mostrar quando o perito faz uma avaliação equivocada. Ok? Tem aqui mais umas perguntinhas. Mas eu vou chamar o Edson para a gente bater um papo e aí depois eu volto nas perguntas que foram colocadas, tá bom? O Edson pediu para participar aqui. Boa noite, Edson. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo certo. Como é que eu posso te ajudar? De onde você fala? De Bauru? Bauru, legal. Você já atua como perito particular? Não, eu só mesmo técnico de segurança do trabalho. Legal. Como é que eu posso te ajudar, cara? Ô Wagner, eu precisava saber o seguinte, a respeito do curso, né? Me interessou bastante. Daria um salto no interesse do meu interesse profissional, né? Mas eu queria saber, assim, a respeito do parcelamento, né? E nesse vídeo, acho que você está tirando as dúvidas, né? Bom, o parcelamento no curso tem várias opções para fazer o parcelamento, tá? Você tem a opção de fazer o parcelamento no cartão de crédito. Se você tiver o limite do valor total do curso, vai cair a parcela ali, já ele vai utilizar o teu limite do cartão de crédito. Você tem a opção de fazer o parcelamento no cartão sem comprometer o limite, mas para isso não pode ter o limite disponível, porque ele faz a leitura do limite. Se ele identifica que tem o limite disponível, ele pega o limite. Se não, ele só debita o valor da primeira parcela, e vai ver quantas parcelas você escolheu, ele vai debitar o valor da primeira parcela e depois, mensalmente, ele vai debitando somente aquele valor sem comprometer o limite total. Você pode fazer o parcelamento pelo boleto bancário e você pode fazer o parcelamento pelo Pix, tá? Pelo boleto, todo mês você recebe o boleto e pelo Pix, todo mês você recebe ali a chave Pix para fazer o pagamento da parcela. E aí, às vezes, vai depender ali de quantas vezes você consegue fazer. Ô Wagner, eu participei também do workshop, mas eu queria saber o seguinte, a respeito dos descontos. Nesse momento agora, é preço cheio ou ainda está valendo algum desconto, no caso? Então, o desconto funciona da seguinte forma, né? A gente abriu o grupo VIP. Quem se inscreveu no grupo VIP pode fazer a inscrição das 7 às 11 da manhã com desconto de R$ 1.000. Depois das 11,
desconto de R$700, ganhando o curso de impugnação de laudos e concorrendo ao sorteio da bota. O que eu fiz? A partir de terça-feira, não tem mais os descontos, mas eu mantive o curso de impugnação de laudos e hoje eu liberei um outro bônus, que é uma oficina de captação de clientes. Então, eu estou dando o curso de impugnação de laudos ainda. Quem entrou em contato com a nossa equipe na segunda-feira e demonstrou interesse e está tratando com a equipe desde segunda, vai conseguir garantir o desconto. Agora, quem não entrou, aí não tem o desconto. E só lembrando que para parcelar no cartão são em 12 vezes, no boleto bancário e no Pix são 6 vezes. Entendi. No boleto, então, é reduzido as parcelas. Então, boleto e Pix são 6 vezes. E aí, para dar um incentivo a mais, a gente liberou para todos os dias o curso de impugnação de laudos periciais, que é uma especialização a mais, que é o principal serviço remoto, que como eu comentei agora há pouco. E hoje liberamos uma oficina de captação de clientes para acelerar, né, a captação de clientes dos alunos para que consigam chegar aos resultados mais rápido. Bacana. Era essa a minha dúvida. Obrigado. Beleza. O que precisar, a gente está aqui para ajudar. Qualquer coisa, dá um toque que a nossa equipe entra em contato com você para tentar viabilizar e ajudar o máximo possível dentro do que tiver ao nosso alcance. Obrigado. Valeu, um grande abraço. Até mais. Só preciso que você aperte um xizinho que tem aqui por cima. Aqui. Aí, show de bola. Vamos lá. Deixa eu ver que tiveram dúvidas sendo colocadas aqui. Se a empresa não tiver os laudos de insalubridade e periculosidade. Então, Avaninha, a perícia, ela não é uma auditoria trabalhista. Tá? Se a empresa não tem, o perito faz a avaliação. O perito está lá na perícia para isso. Né? Se fosse apenas para analisar documento, não precisava do perito na perícia. Só fosse para olhar o documento que está no processo, o juiz olha. Não precisava do perito. Então, o perito está lá justamente para fazer uma investigação do caso. Se a empresa tem medição, se não tem, ele vai medir, ele vai analisar as medições da empresa, ele vai fazer todo o contexto da informação. Ou deveria ser assim. Tá? Mas se a empresa não tiver, o perito faz a avaliação. Tem como comprar só o curso de impugnação? Não, Jane. Não tem. Não está vendo só o curso de impugnação. Quando eu sorteio da bota? Na próxima terça-feira, Dai. Terça-feira que é a nossa aula ao vivo. Terça-feira a gente tem a primeira aula ao vivo, primeira mentoria ao vivo do curso. Tá? Na próxima terça-feira, deixa eu ver que dia que cai aqui. Peraí. Dia 18, tá? Então, já vai ter a primeira mentoria ao vivo para a gente já tirar dúvida. Eu vou explicar como é que funciona todo o programa e a gente já vai fazer a primeira atividade prática, tá? Que é a teia do expert, que é um autodiagnóstico sobre os assuntos, autodiagnóstico do conhecimento dos assuntos relacionados à perícia, tá? Para que cada um entenda a sua posição atual e saber como vai crescer na atuação, como vai se destacar, entendendo o que precisa focar ali nos estudos, tá? Tudo direitinho. E aí a bota a gente vai sortear na terça-feira entre os alunos, tá? É como a equipe está falando aqui, só os bônus superam muito o valor do desconto, né? Agora mudou a consulta de agente químico, agora é FDS. A FISP que agora chama FDS. Né? A FISP que agora é FDS. Súmula 364. Já vou falar, Suelen. Deixa eu só voltar aqui nas perguntas que tinham sido colocadas na caixinha para a gente fazer um bate-bola, tá? A medição é realizada previamente pelo perito? Não. A medição é realizada no dia da perícia que ele combinou e informou com as partes. Também está previsto lá no regulamento da perícia, que é o Código do Processo Civil. Aqui, deixa eu achar aqui o item. Aqui, ó, artigo
Artigo 466, novamente, parágrafo 2º. O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e do exame que realizar, com prévia comunicação comprovada no processo com antecedência mínima de 5 dias. Então, para fazer qualquer medição, o perito deve informar todas as partes com no mínimo 5 dias de antecedência que ele vai fazer a diligência pericial, tá? Já vou comentar da súmula. Se o perito usou o laser para medir e o resultado não foi inserido no laudo pericial, podemos impugnar? Sim. Qualquer resultado desfavorável à parte que você está representando, você pode contestar. Qual o processo que acontece com mais demanda de periculosidade ou insalubridade? Bom, existe uma demanda maior por pedidos de insalubridade, depois é insalubridade e periculosidade, e depois é só periculosidade, tá? Mas, lembrando que cerca de 80% das ações trabalhistas têm algum pedido de insalubridade, periculosidade ou os dois, tá? Lembrando também que no Brasil nós tivemos cerca de 1.650.000 novas ações trabalhistas em 2022. 1.650.000. Se a gente pegar 80% disso, foi 1.640.000. Se a gente pegar 80% disso, nós chegamos à conclusão que só em 2022 nós tivemos 1.312.000 perícias sendo realizadas. O perito particular atua para o reclamante e para a reclamada. Cada caso, você como perito particular tem 2 oportunidades de atuação. Em cada caso, pelo menos 2. Por que pelo menos? Existem processos que têm mais de uma reclamada. E cada empresa pode ter o seu perito particular. Tá? Então, no mínimo, se teve 1.312.000 perícias, a gente tem o número de oportunidades multiplicado por 2, porque você pode atuar tanto para um quanto para outro. Então, foram 2.624.000 oportunidades de atuação do perito particular somente em 2022. Esse ano, o número deve ser maior, porque se ano passado fechou em 1.640.000 perícias, processos aproximadamente, pelos números que tem até agora, a estimativa é que em 2023 o número de processos feche na casa de 1.750.000 processos. Ok? Então, o número de perícias, o número de oportunidades vai ser ainda maior em 2023. A súmula 364 do TST. Você pode falar algo sobre, Sueli? Bom, posso, Sueli. Eu não sei exatamente o que você... qual a sua dúvida com relação à súmula 364. Mas ela fala o quê? Que caracteriza a periculosidade, aquelas atividades que são realizadas em áreas de risco ou estão listadas lá nos anexos da NR 16, né? Que são feitas de forma habitual, permanente, ou seja, durante a maior parte da jornada, ou habitual e intermitente, que não é a maior parte da jornada, tá? E que para as atividades realizadas de forma eventual, não há caracterização da periculosidade. E para as atividades realizadas por tempo extremamente reduzido, não há caracterização da periculosidade. O grande X da questão é o quê? Não existe uma definição legal para habitual, intermitente, eventual, tempo extremamente reduzido. Não existe definição para isso. Então, cada organização tem que entender, estudar sobre isso, para poder ter critérios um pouco mais objetivos do que palavras soltas no ar para caracterizar ou descaracterizar a periculosidade. Tá? E é importante que as empresas façam esses estudos para poder se defender na hora que tiver uma perícia judicial trabalhista. Né? Dentro do Expert em Perícia, do meu curso, eu apresento as teses que eu desenvolvi para os meus alunos para eles utilizarem. Né? Eventual é considerado fortuito. Fortuito é o acaso, aquilo que é inesperado. Né? Tempo extremamente reduzido pode ser uma fração de segundos.
Agora, como é que você comprova isso na hora da diligência pericial, na hora de fazer o seu parecer técnico? Então, você precisa entender todo o contexto da utilização da súmula para você poder fazer a caracterização ou não da atividade como periculosa ou não periculosa, tá? Mas a súmula 364, ela trata basicamente disso. Se tiver alguma coisa mais aprofundada, você coloca aí que eu tenho o maior prazer em responder. A gente vai participar de audiência trabalhista, a DAI. Não entendi. DAI é pergunta isso? É dúvida? Não entendi. Qual o valor do curso? Salete, o Expert em Perícia, ele custa R$ 1.997, tá? É o único programa de formação profissional de peritos particulares do Brasil certificado pelo MEC, o único curso de perícia do Brasil certificado pelo MEC, tá? E qual que é o que a certificação do MEC traz de informação? Que você vai adquirir a capacidade de exercer uma atividade profissional, né? Então, quem faz o Expert em Perícia adquire a capacidade de se tornar um perito particular e exercer a atividade de perito particular de forma profissional. Então, eu ensino como você vai captar os clientes, eu ensino como você vai ajustar a sua forma de pensar, o seu mindset, eu ensino como você vai prospectar o cliente, vai definir o valor dos seus honorários, como é que você vai fazer uma perícia de ponta a ponta, como é que você vai fidelizar os seus clientes, como é que você vai fazer gestão da perícia, eu ensino tudo da atuação para que você tenha uma atuação profissionalizada, tá? E nós estamos ofertando como brinde um curso de especialização em impugnação de laudos periciais, okay? Que é o principal serviço que o perito particular faz de forma remota, da sua casa, tem nem no Brasil inteiro. Pensa que no Brasil nós temos cerca de 538 mil advogados trabalhistas, ok? E a oficina de prospecção de clientes, que é para acelerar a sua prospecção de clientes, para você conseguir seus clientes mais rapidamente. Então, uma perícia que você fecha pelo valor de R$2.000, que é um valor médio, não é baixo nem alto, você já paga o programa, tá? Hoje em dia as perícias variam ali entre, em geral, R$1.000 a R$3.500 o valor dos honorários do perito particular. E é por isso que nós temos alunos ganhando aí mais de R$10.000, e esse é o que eu ensino no curso. Como ganhar R$10.000 por mês ou mais como perito particular. Tá? É isso que a gente ensina. E nós temos diversos alunos ganhando 10 mil, 20, 30 mil, 50 mil reais, porque aplicam as estratégias que nós ensinamos dentro do programa. Tá? Então você vai ter a capacidade de atuar profissionalmente. Você vai aprender uma profissão nova dentro da área de segurança. Quando vai começar a próxima turma? Nessa turma, infinitamente não vou conseguir entrar, e assim vou conseguir meu caixa 2. Sandra, não tenho previsão para a próxima turma, tá? Porque como é que nós trabalhamos? A gente fecha a turma, que nem... talvez eu feche a turma na sexta-feira ou antes da sexta. A gente já está com 85% das vagas preenchidas, ok? Mas eu fechei essa turma. Eu vou desenvolver essa galera. Eu vou tratar das dúvidas deles, eu vou conversar com eles, vou fazer as mentorias ao vivo aqui com eles, que nem vai acontecer na próxima terça-feira, que nem vai acontecer amanhã. Amanhã já tem mentoria ao vivo para a galera. A galera que já entrou no curso, amanhã já vai participar da mentoria do mês de julho, tá? Então, se você entrar hoje ou amanhã, até às 6 horas da tarde, você já vai participar da mentoria que vai ter amanhã, tá? Porque aqui é papo, não tem essa não. Não, eu vou esperar. Não, não tem o que esperar, a gente já começa já no pau, tá? Então, assim, eu vou desenvolver essa galera. Quando eu entender que essa galera está caminhando com as próprias pernas, minimamente, é que eu vou abrir uma nova turma. Como é que eu sei isso? Pelo nível das perguntas que são elaboradas, são questões mais técnicas, formalização de parcerias, o pessoal já começa a fazer as primeiras perícias, não todos, mas alguns, quando já começa a ter os resultados nas perícias, aqueles que já fazem. Então, eu vou ver o andamento da turma, tá? Porque não é quantidade, é qualidade. Minha parada é qualidade.
Eu estou aqui para fazer com que a galera realmente atue de forma profissional, conquiste as suas primeiras perícias, crie o seu ciclo evolutivo e chegue a ganhar o quanto eles quiserem ganhar. 10 mil, 20 mil, quanto eles quiserem ganhar. Tá? E a partir daí é que eu vou abrir uma nova turma. Já teve turmas que um mês e meio eu já estava abrindo, porque teve um desenvolvimento rápido, e teve turmas que demorou 4 meses para eu abrir uma nova. E está tudo bem. Né? Cada turma tem o seu ciclo ali, o seu tempo. Tá bom? Então, não tenho data definida ainda. Aqui, ó, galera, lembrando bem sobre o pedido de insalubridade, ele está no top 3 dos assuntos mais pedidos na Justiça do Trabalho. Então, insalubridade é um dos 3 pedidos mais realizados dentro da Justiça do Trabalho. Processo coletivo, podemos usar somente uma medição? Depende do processo, sim. É que tem que avaliar o que o processo coletivo está pedindo, mas dependendo do processo, sim. Boa noite. Quando o perito traz decibelímetro e não dosímetro, é aceita a avaliação pontual pelo juiz? Sim. O que o perito particular tem que avaliar é a forma como o perito judicial utilizou o decibelímetro. Não é proibido utilizar decibelímetro para fazer medição de ruído, desde que faça da forma correta. E é por isso que você precisa ter a visão profissional da coisa. Entender a legislação como um todo, para você fiscalizar a atividade do perito. O perito avaliou os ciclos de exposição, ou ele fez uma medição e acabou. Por exemplo, a pessoa trabalhava uma parte do período na oficina e outra parte do período no escritório. O perito ele tem que entender qual é o nível de ruído no escritório e qual é o nível de ruído na oficina. Para na hora de fazer a avaliação, ele levar em consideração os 2 níveis de ruído, os 2 tempos de exposição, conforme diz lá no anexo 1 da NR15. E avaliar o tempo combinado. Então, pode ser utilizado, não tem problema nenhum, desde que a avaliação seja feita correta. Agora, o juiz sabe disso? Não. É parte de higiene ocupacional. Então, o perito particular é que vai fiscalizar a atividade do perito judicial e vai informar para o juiz que está errado. Aonde? No seu parecer técnico. Quem é que mostra isso para o juiz? O advogado do caso. Então, eu trabalho em parceria com o advogado. E é por isso que dentro da Expert em Perícia, a gente tem um dos módulos, chama Normas e Leis, onde eu abordo todas as NHOs que são pertinentes à perícia, para que você possa fiscalizar o trabalho do perito. Você não precisa ser especialista em higiene ocupacional. Não, tem que ser um higienista formado pela Associação Brasileira de Higiene Ocupacional. Não. Você precisa entender o que a norma traz de informação para você fiscalizar a atividade do perito. Basta isso. Para você poder dizer, olha, está certo ou está errado por causa disso, por causa daquilo outro. Tá? E aí você apresenta a versão do seu cliente. Se a empresa tem medições, você apresenta a medição da empresa. Ah, mas eu estou atuando pelo reclamante, o reclamante não tem medição. O advogado vai pedir uma nova perícia, porque aquela perícia foi feita de forma equivocada. A Sandra aqui, Wagner, já tem uma data agendada para a próxima turma. Ah, essa daqui já foi. Suelen, necessariamente ligada a NR16? Não entendi, Suelen. Complementa a sua pergunta, por favor, Suelen. Eu não entendi. Ficha de dados de segurança, exatamente, a FISPIC. Inspeção técnica de veículos com GNV. Entendo que o inspetor que realiza a inspeção está sujeito a uma atividade periculosa. Então, Suelen, existe controvérsias nisso. Sabe por quê? GNV significa gás natural veicular, que nada mais é do que gás natural. O gás natural é uma substância inflamável? Sim, definitivamente. Porém, o que o anexo 2 da NR16 fala de substâncias inflamáveis? Inflamáveis líquidos e inflamáveis gasosos liquefeitos. O gás natural ele não é abordado no anexo 2 da NR16. É uma atividade perigosa? Sim. Periculosa? Não. Porque o gás natural não é um inflamável gasoso liquefeito. Tá?
Um exemplo que eu faço, uma comparação que eu faço, por exemplo, é do enxofre. O enxofre é um sólido inflamável. Sólido inflamável está contemplado na NR16? Não. O enxofre, quando ele é fundido, ele vira o enxofre líquido é altamente inflamável. Ele está contemplado pela NR16? Não. Por quê? Porque o ponto de fulgor é acima de 60 graus Celsius, 111 graus Celsius aproximadamente. Então, gás natural não está contemplado no anexo 2 da NR16. E por que isso acontece? Porque a NR16 é de 1978, onde a utilização de gás natural não era amplamente difundida como é hoje. É uma norma que teve pouca atualização. Então, quando você pega os itens presentes ali no anexo 2 da NR16, ele trata do quê? Gás liquefeito e inflamável líquido e inflamável. Gás liquefeito e líquido inflamável. O gás natural, por exemplo, ele não é transportado em botijões, em cilindros. Por quê? Porque ele é transportado na forma gasosa e não na forma líquida. Não existe armazenamento de gás natural nas cidades, por exemplo. Existe nas refinarias, que sai através de tubulação. Esse gás natural chega nos city gates, que são a rede de ramificação, e dali sai para indústria, comércio, residências. Não há armazenamento. E isso não tem previsão dentro do anexo 2 da NR16. Tá? Então, não tem previsão legal. É uma atividade perigosa? Sim. Periculosa? Não, porque não tem previsão legal. Suelen, o curso parcela? Sim, Suelen. No cartão de crédito em até 12 vezes, tá? Boleto 6 vezes e Pix parcelado em 6 vezes também. Como se define o valor do serviço? São várias variáveis, Avani. Depende qual é o serviço. Primeira coisa, você pode fazer assessoria para o advogado ou para a empresa, assessoria completa. Você pode fazer elaboração de quesitos, definição de estratégia de perícia, acompanhamento de diligência pericial. Isso tudo serviço isolado, tá? Acompanhamento de diligência pericial, elaboração de impugnação de laudos. Você pode fazer serviço todo completo junto, você pode fazer só a perícia e a contestação, perícia e relatório, quesito e perícia. Agora, qual é o cliente? É uma empresa de grande porte, médio porte, pequeno porte? É um advogado trabalhista autônomo? É uma grande banca? É reclamante? É reclamada? É perícia individual, plurima, coletiva? Tem muitas variáveis a serem avaliadas, tá? Então, assim, tem que fazer uma avaliação completa disso tudo para você definir o valor do serviço. Qual a localidade que você está inserida? Isso tudo é levado em consideração, tá? Então, no Expert em Perícia, eu tenho um módulo só sobre honorários, para definir como que faz a precificação dos serviços. São muitas variáveis, né? E por que a gente tem isso? Para que a precificação, vou mostrar aqui para vocês, a precificação ela seja feita da forma adequada. Uma precificação que atenda os anseios do cliente e que seja justa pelo serviço prestado. Até mesmo a forma de pagamento influencia no preço. Aqui, ó. Módulo 5, honorários e forma de pagamento. Então tem um módulo só para isso, que é justamente para que você possa levar em consideração todas essas variáveis e definir um preço correto, conseguir negociar com o seu cliente de uma forma que seja justa para ambos os lados e que você, ao final do serviço, esteja feliz com o honorário que recebeu e que o cliente, ao final do serviço, te agradeça por ter pago a você pelo trabalho realizado. Atualização, 96% das vagas preenchidas. Boa noite, Irã. Grande Irã,
grande Irã. Irã é uma figura que eu gosto muito, é um dos nossos alunos aqui, eu gosto muito do Irã, é um cara muito legal. A Vani, amanhã que horas? Amanhã vai ser às 20 horas nosso plantão de dúvidas. Quero aprender a fazer parecer técnico. Tem no Expert em Perícia também. A Vani, se eu não me engano, já virou aluna, né, Vani? Cadê? Aqui, ó. Box do Expert, modelos e planilhas. Tá tudo ali dentro. Hora da mentira amanhã, não entendi, Fran. Por que mentira? Não entendi. Esclarece isso daqui para mim, Fran, por favor. Por que hora da mentira? Não entendi. As perícias atuais deverão ser fundamentadas na antiga NR15? Então, a NR15 ela não tem isso de antiga ou não, né? A NR15 ela tem as suas atualizações. Agora, essa pergunta que você fez é muito pertinente, porque tem anexos da NR15 que foram atualizados. Por exemplo, o anexo 3, de calor, foi atualizado em 2019, 12 de dezembro de 2019. Então, assim, aquilo que aconteceu até 12 de dezembro de 2019 vai ser avaliado conforme o texto antigo. A partir de 12 de dezembro de 2019, conforme o texto novo. O texto ele é temporal, ele segue o tempo em que a atividade está sendo avaliada. Tá? Acredito que seja essa a sua dúvida. Mas existe risco de explosão do cilindro? Sim, Suelen. Existe risco de explosão do cilindro. Mas a periculosidade ela não está diretamente ligada ao risco de acidente. Até ontem eu estava conversando com um advogado que a gente divide escritório e que ele estava com um caso que ele está querendo entrar e tal, que o cara trabalhava em altura, não tinha proteção e tal, e ele veio conversar comigo que a gente se poderia ter alguma coisa de periculosidade. Pô, é uma atividade que mais mata na construção civil é o trabalho em altura, mas não é periculosa. Tem risco do cara cair de lá e morrer, mas não é periculosa. Por quê? Porque não está na NR16, não tem previsão legal. É a mesma coisa que existe risco de explodir o cilindro do carro. Sim, existe. Mas não está na NR16 isso. Não está no anexo 2, não tem previsão legal. E aí eu vou te perguntar, estatisticamente, a chance disso acontecer é muito baixa. Estatisticamente, a série histórica de casos como esse é muito pequena. Eu já tive carro movido a GLP, né? Eu abastecia de 1 a 2 vezes por dia, fiz isso durante 1 ano e meio. Nunca tive problema nenhum. Então, não tem previsão legal no anexo 2 do NR16. E aí a NR16, a periculosidade é para o que está descrito na NR16 e não para atividades de risco. São coisas diferentes. E por isso que não há caracterização. Líquidos combustíveis, não caracteriza a periculosidade. O Diogo, estou próximo de formar em técnico de segurança do trabalho. Posso fazer perícia? Pode, Diogo. Pode sim, ninguém vai te pedir teu diploma. Vou colocar uma situação para você entender essa parada, Diogo. Quando você contrata um mecânico para o seu carro, você chega lá no mecânico e pergunta para ele, vem cá, você é técnica em mecânica? Não. Deixa eu dar uma olhadinha no teu diploma. Você fez engenharia? Deixa eu ver aí. Você fez engenharia automotiva? Deixa eu ver o teu diploma. Não. Você vai lá e contrata a pessoa para fazer o serviço. A perícia é a mesma coisa. Você sendo um perito capacitado, a pessoa vai te contratar para você fazer o serviço. Vai te perguntar se você tem diploma, se não tem diploma. Ela não está nem aí para isso. Ela quer saber se você sabe fazer perícia e resolver o problema dela. Então, você se capacitando na área, você pode fazer perícia mesmo antes de se formar. Inclusive, quando você se formar, você vai ter um conhecimento infinitamente maior do que os seus colegas de turma. Porque você vai conhecer um assunto que cerca de 90% dos profissionais de segurança do trabalho
não conhecem, tá? Então, não precisa esperar. E melhor curso de formação no mercado, o único reconhecido pelo MEC, é o Expert Perícia, tá? Eu apontei para cá porque esse daqui é o selinho do MEC. O Igor, o seu curso também habilita para atuar como perito judicial? Não, acredito que seja perito judicial, Igor. Não, o meu curso ele é específico para perito particular, para ser assistente técnico das partes. Eu não falo sobre perícia judicial. Eu explico, ensino como a pessoa vai se tornar um perito particular de forma profissionalizada e como vai chegar a um faturamento de R$10 mil por mês atuando nas perícias de insalubridade e periculosidade. As aulas do curso são ao vivo pelo Zoom ou similar? Maria. Não, Maria, as aulas do curso elas estão gravadas já. Tá? O aluno, quando faz a inscrição, ele recebe o link de acesso a essa plataforma aqui. Ó, a essa plataforma aqui. Então, as aulas já estão gravadas aqui. Uma das ações que nós temos dentro do curso, uma das coisas que a pessoa que ela contrata, quando ela compra o meu curso, são 12 mentorias comigo ao vivo pelo Zoom, uma vez por mês, de pelo menos 2 horas de duração. Tá? Então amanhã já tem uma mentoria. Começa às 20 horas, acaba na hora que não tem mais dúvida nenhuma. Tá? Nunca durou menos do que 2 horas. E aí a gente tira todas as dúvidas ali. Tá? Então essas aulas do Zoom são ao vivo, mas as aulas do curso estão todas gravadas. A gente tem aluno que que fez inscrição na segunda-feira, que já está fechando o módulo 2. A galera está maratonando. E o curso ele é muito propício para isso. Por quê? A nossa plataforma é uma das mais modernas que existe. Ela tem o estilo Netflix. Então, fica fácil de você maratonar nas aulas. Mesmo porque a maioria das aulas não tem uma duração tão longa. Então, você consegue assistir várias aulas seguidas sem perder a assimilação de conteúdo, tá? Então, o curso é gravado, tá? E tem também as aulas ao vivo, além de ter o grupo do Telegram no meu telefone, o telefone da Thaís. Vani, começou na segunda. Lembrava de você, Vani. Desculpa, Fran. Esse corretor às vezes é embaçado, né? O horário da mentoria. 20 horas, Fran. Desculpa se eu fui muito direto. Sou CLT, iniciei o curso segunda-feira e tenho certeza que vou conseguir ajudar muito a minha empresa. Com certeza, Fabrício, tem um módulo só para você que atua na CLT. A empresa fornece proteção adequada, porém a temperatura, se estiver fora do determinado, na zona de climática, caracteriza ou não a insalubridade? Então, proteção adequada para calor é difícil. Para frio, ok, tá? Então, mesmo que a pessoa realize atividade, por exemplo, numa câmara frigorífica, que você não precisa nem avaliar a questão da zona climática, tá? Se a pessoa está utilizando a proteção adequada, não caracteriza a insalubridade. Não caracteriza. Agora, calor é diferente, tá? Mas zona climática, acredito que você esteja falando do frio, não. Então, assim, ó. Se for fornecida a proteção adequada, não caracteriza a insalubridade independente de onde seja. Ou não deveria. Né? Na quarta zona climática, então, a temperatura da câmera tem que estar operando de negativo a 12 positivo. Câmaras frigoríficas, a temperatura é mais baixa do que 12 graus. Câmaras frigoríficas, a temperatura é mais baixa do que 12 graus. Câmaras de resfriado, em geral, de 0 a 8, no máximo 10 graus Celsius. Câmaras de congelado, abaixo de 0. Normalmente, até 15. Locais de grandes armazenamentos, menos 30. Frigoríficos, menos 40. Tá? Antecâmaras é que vão funcionar a temperaturas acima de 10 graus Celsius. Tá? Mas câmaras frigoríficas, normalmente a temperatura é abaixo de 10 graus Celsius. E aí da zona climática, Delba, a temperatura tem que ver onde fica a região, né? Porque está muito ligado, cada região é uma zona climática. Então, tem que avaliar essa questão de onde fica o local.
A Dani Alves, vou ser assistente de perícia. Como funciona? Ele fará perguntas aos funcionários sobre periculosidade e reclamação. Gostaria de saber qual o meu papel nesse acompanhamento. Bom, Dani, é muito comum isso que você está colocando aqui, né? Eu já passei por isso também. O profissional ele é colocado para acompanhar a perícia sem ter conhecimento necessário para isso, né? A perícia, ela envolve várias etapas, né? Isso que você está questionando sobre as perguntas, isso acontece na etapa da diligência pericial, que é quando todos se reúnem ali, né? Que é o que as pessoas conhecem por perícia. Mas a perícia tem várias etapas. Tem a etapa de antecipação, que é onde é feito todos os estudos, definição das estratégias. Tem a elaboração de perguntas para o perito. Tem a preparação para a perícia, preparação logística, preparação mental, preparação material. Tem a etapa preparação do local da perícia. Tem a etapa, né, da diligência pericial em si. Tem a parte da documentação. Na diligência, você tem a parte da entrevista com as pessoas, você tem a parte da verificação de campo, que é ver a atividade sendo realizada. Você tem as manifestações, parecer técnico, contestação de laudo. A grande maioria dos profissionais para aí. Dentro da minha metodologia de trabalho, ainda existe uma etapa após, que é a mensuração de resultados para você fidelizar o seu cliente. Então, o seu papel é defender o seu cliente, com ética, com integridade, sem falar mentiras, mas de forma que você possa enxergar talvez uma realidade diferente daquela que o perito está enxergando. Um exemplo que eu vou dar para você, Dani. O copo de água aqui, ó. O perito, a obrigação dele é ser isento. Então ele vai dizer que o copo está o quê? Pela metade. Ele está falando a verdade. O assistente técnico do reclamante, ele vai falar o quê? Que o copo também é vazio. Também é verdade. O assistente técnico da reclamada vai defender que o copo está o quê? Está meio cheio. E isso também é verdade. Então, são visões diferentes para o mesmo fato. Tá? E o seu papel é defender os interesses do seu cliente, utilizando a visão que cabe ao fato, de forma ética, de forma íntegra, sem mentiras, mas desenvolvendo uma ideia. E aí, definindo as estratégias para implantar essa ideia no momento da perícia. Então, é uma atuação complexa isso, né? Não é algo que é simplesmente chegar lá e ficar vendo a perícia acontecer. Responder o que o perito perguntar. Dentro do Expert em Perícia, nós chamamos isso de passageiro da perícia. E nada de errado em ser um passageiro da perícia. Eu já fui também. Quando eu não sabia como funcionava, eu fui passageiro da perícia. Tem diversos alunos que já foram também. Hoje em dia, eles são protagonistas das perícias. Eles fazem a perícia junto com o perito. Por quê? Porque eles aprenderam o que fazer em cada uma dessas etapas. Então, se você vai atuar como um assistente técnico, no caso, o que eu posso te indicar é que você se capacite para isso. Porque você vai conseguir gerar resultado para a empresa. E você pode até utilizar esse fato para verificar se a empresa não gostaria de investir na sua capacitação. Nós temos alunos que a empresa é que paga o curso. Tá? Então, assim, a melhor forma de você gerar resultados, fazer um bom trabalho, não ficar perdida e, por consequência, frustrada, porque gera frustração. Quando a gente faz algo que a gente não sabe o que gera uma baita frustração. Eu passei por isso no começo. Falei, tem um perito lá na porta, lá. Eu peguei um técnico de segurança e falei, vamos comigo que eu não faço a mínima ideia do que fazer. E saí da perícia totalmente perdido. Sabia se tinha sido bom, ruim, médio. Aquele sentimento de impotência. Né? Então, a melhor forma de você vencer isso é você fazendo a sua capacitação. Isso aí você não vai mais passar por isso. Pelo contrário, você vai se tornar protagonista, você vai conseguir adquirir a capacidade de gerar resultado para a sua empresa, para a empresa que você trabalha. Né? Eu
através disso, fui assistente técnico de um grande grupo empresarial como CLT durante 7 anos, quase. Tive uma promoção de cargo, tinha destaque dentro da empresa, era referência. Então, assim, isso traz muito benefício para quem é CLT, né? O conhecimento diferenciado dos demais. Tem muitos alunos que, quando começaram, eram técnicos igual os outros, e por ter conhecimento na área de perícias, começar a gerar resultados e tal, isso aqui, acabaram sendo promovidos, hoje em dia são chefe dos outros. Tá bom? A Valéria, fraude em ficha de EPI, como tratar quando a reclamada altera o documento que foi apresentado no processo? Bom, primeira coisa, tem que ser comprovado isso, né? Tem que ser comprovado. Se comprovado, tratar como se deve ser tratado toda a fraude, de maneira acionando a justiça, imputando crime por fraude processual, né? Então, a pessoa que fez isso deve ser responsabilizada criminalmente por fraude processual. Mas é um papel do advogado isso aqui, tá? Isso aqui é o papel do advogado, não é do perito particular, não. Mas tem que comprovar a fraude. Como é que comprova a fraude? Perícia grafotécnica. A Maria, é bem difícil o profissional ter duas defesas para o mesmo assunto. Ora defende a reclamada, ora defende o reclamante. Então, Maria, isso depende muito da forma como o profissional enxerga a perícia, né? Quando o profissional enxerga a perícia com a visão prevencionista, que é o que nós, profissionais de segurança do trabalho, aprendemos lá nos cursos de formação, curso técnico, tecnólogo, da pós-graduação de engenharia de segurança do trabalho, quando a gente olha a perícia com um olhar da prevenção, é muito difícil realmente você conseguir olhar dois lados. Quando você olha a perícia e os assuntos relacionados à perícia com um olhar estritamente técnico, entendendo o que diz a legislação, essa chave muda. E aí essa dificuldade acaba não existindo mais. Eu tenho muitos alunos que atuam tanto para reclamante quanto para reclamada. Eu mesmo já atuei para reclamantes, o meu foco é a reclamada, em função do meu perfil de cliente, mas eu já atuei para reclamantes também. O que vai diferenciar é o foco que você dá na análise que você faz da legislação. A grande questão é saber como interpretar tecnicamente a legislação e não com um foco na prevenção. Quando o profissional ele aprende a tirar a camisa de prevencionista e colocar a camisa de profissional técnico, sem avaliar prevenção, fazendo análise técnica, ele quebra essa barreira. E isso é uma das coisas que eu ensino para os meus alunos. É por isso que a gente tem o tópico de normas e leis, onde eu abro cada um dos agentes da NR15 e da NR16, para mostrar os dois lados da moeda. Qual a visão do assistente do reclamante, qual a visão do assistente da reclamada. E é por isso que a gente trabalha com base em estratégias, em teses. Porque assim, onde está escrito que o que o perito judicial disse é verdade? É a melhor interpretação para o caso? Em lugar nenhum. O que o perito judicial apresenta para o juiz é uma tese. A sua tese pode ser diferente da dele. O juiz é que vai definir qual a melhor tese que se aplica para o caso. Com base no quê? No método utilizado. E isso está descrito lá no Código do Processo Civil, inclusive, no artigo 479, que fala o seguinte: o juiz vai apreciar a prova pericial, indicando na sentença o motivo que o levou a considerar ou deixar de considerar a conclusão do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. E como é que o juiz avalia isso? Avaliando tanto o laudo pericial quanto o parecer técnico. Então, tudo
depende da forma técnica como você avalia o caso. Quando você quebra a visão da prevenção, o olhar prevencionista, e abre a mente para conseguir fazer uma interpretação ampla e restrita da legislação, você adquire a capacidade de atuar tanto para reclamante quanto para reclamada. Por quê? Qualquer agente da NR15 você pode ter uma tese com foco no reclamante e uma tese com foco na reclamada, tá? Qualquer um dos agentes. Vou dar um exemplo aqui. A empresa fornece o equipamento de proteção de 3 em 3 meses para o reclamante, ok? Ok. O perito fez a avaliação de 85 decibéis, acima do limite de tolerância. Ok. A empresa tem uma avaliação que é 84 decibéis, abaixo do limite de tolerância. O assistente do reclamante, ele vai avaliar o quê? A ficha de EPI, para ver se a entrega foi exatamente de 3 em 3 meses. Opa, aqui tem um buraco, não foi de 3, foi de 5 meses a diferença. Ficou 2 meses sem a proteção. É uma tese. A reclamada pode utilizar uma outra tese, com base em estudos científicos, que eu até disponibilizo para os meus alunos no curso, de que o protetor auricular, ele perde a cada 2 anos cerca de 3 decibéis de atenuação. Ou seja, esses 2 meses que não houve a troca, não significa que o trabalhador ficou sem a proteção adequada, e simplesmente que o equipamento não foi trocado. Por quê? Tirando 3 decibéis, um EPI que atenua 12, se você tira 3, fica 9, o nível de exposição era 85 decibéis, então o EPI vai continuar protegendo o trabalhador. É uma tese válida, justa, verdadeira, comprovada cientificamente. Eu disponibilizo para os meus alunos o artigo científico do professor da Universidade Federal de São Carlos que trata dessa questão. São teses. O perito vai apresentar a tese dele. Quem vai dizer qual é a melhor tese para o caso? É o juiz. A empresa pode afirmar na tese dela que a avaliação do perito está errada. Mas para que isso aconteça, o profissional ele deve ter o quê? A visão técnica ampla e restrita. E entender como definir essas estratégias para cada um dos agentes, para cada um dos casos. É isso que faz a diferença numa atuação profissionalizada do assistente técnico. É por isso que eu tenho alunos que atuam tanto para reclamante quanto para reclamada. E é por isso que conseguem ter faturamentos interessantes. Por quê? Eles aprenderam a entender a diferença entre o olhar prevencionista e o olhar técnico. Eles aprenderam a entender como fazer essa interpretação ampla e restrita e como definir as estratégias para os casos de acordo com o caso. Cada caso é um caso. Cada caso é uma história diferente, é uma realidade diferente, é um estudo diferente, é um aprendizado diferente, um aprendizado novo. E é com base nisso que a gente vai cada vez mais ampliando o nosso leque, cada vez mais tendo uma capacidade maior de interpretação, de geração de resultados, de fidelização de clientes, de geração de renda cada vez maior. E aí, por isso que a gente fala, o céu é o limite. Né? Os profissionais conseguem ampliar muito a sua atuação justamente por isso, porque vai ficando cada vez mais robusto. Tom Jerry, manuseio de ácido sulfúrico e enxofre, mesmo utilizando todos os EPIs, mesmo assim tem direito à insalubridade? Não, por quê? Não. Vamos lá. Enxofre. Vou começar pelo ácido sulfúrico, que está primeiro na pergunta. Insalubridade em grau médio, operações diversas, né, no anexo 13 da NR15. Fabricação e manipulação de ácido sulfúrico. Me diz uma pessoa que manipulou o ácido sulfúrico sem equipamento de proteção que está com a sua mão no lugar. Não existe. O ácido sulfúrico, ele come o tecido. Aqui eles falam,
que já se queimou com ácido sulfúrico. Eu, durante alguns anos, eu fui operador de processos industriais. E uma das unidades em que eu atuava era de produção de ácido sulfúrico. Conheço bem a criança. Então, assim, a norma, o anexo, a NR15 é muito clara de que a eliminação ou neutralização da insalubridade poderá acontecer com o uso de proteção individual, desde que seja comprovada a inexistência de risco à saúde do trabalhador. Então, se a pessoa manuseou ácido sulfúrico utilizando os EPIs, não tem o que caracterizar a insalubridade. Ok? Enxofre, o que a norma fala? Insalubridade em grau mínimo, operações diversas. Trabalhos de carregamento, descarregamento ou remoção de enxofre ou sulfitos em geral em sacos a granel. Essas são as atividades que caracterizam a insalubridade pelo enxofre. Se a pessoa está utilizando a proteção adequada, descaracteriza essa insalubridade. Eu tive um caso muito significativo na empresa em que eu atuei muitos anos como assistente técnico. A empresa tinha uma operação dentro de uma indústria que fabricava ácido sulfúrico, que é a fabricação do ácido sulfúrico é a partir do enxofre, né? Enxofre em inglês, sulfur, né? E tinha um setor lá de descarga de enxofre que perdia todos os processos, tinha caracterização da insalubridade em grau mínimo. E aí nós eu fiz um trabalho junto com o engenheiro local de readequação dos equipamentos de proteção utilizados na área. E a partir daí, acabou. Não teve mais caracterização nenhuma para aqueles trabalhadores. Tá? Então, botas em PVC, macacão para produtos químicos, luvas em PVC e máscara contra gases ácidos. Acabou. Não teve mais caracterização nenhuma. Então, a neutralização, ela acontece com o uso dos equipamentos de proteção individual. E os vapores do ácido sulfúrico? Máscara. Máscara contra gases ácidos. Inclusive, existe a PFF2 para proteção contra gases ácidos. Tem a VO-PFF2, que é a PFF2 para vapores orgânicos, tá? Então ela protege contra vapores orgânicos também. E tem a GAPFF2, que é gases ácidos, justamente. Tá? Então, respirador contra gases ácidos, você neutraliza a exposição. Óculos de proteção, para não queimar as mucosas dos olhos, um respirador. Se a pessoa for fazer qualquer atividade envolvendo ácido sulfúrico, eu desconheço empresa, indústria que manuseia ácido sulfúrico que não forneça proteção para o trabalhador. Luva, bota, conjunto. Mas a PFF2 para VO é apenas até o nível de ação, apenas para vapores orgânicos. Vapores orgânicos. Mas você tem a PFF2 para gases ácidos também. Então, questão do nível de ação. Como é que o perito sabe se está acima ou abaixo? Ele precisaria fazer uma avaliação. Somente através de avaliação quantitativa, para ele dizer que está acima do nível de ação. Fora que a norma não prevê avaliação quantitativa para gases ácidos, como por exemplo o ácido sulfúrico. Vapores incômodos não existe. Para caracterização da insalubridade não existe incômodo. Incômodo é uma sensação. E aí individual, percepção individual de cada trabalhador. Por isso que eu digo, né, a avaliação da insalubridade, da periculosidade, é uma avaliação estritamente técnica. Não tem que pensar na prevenção, mesmo porque você vai avaliar algo que aconteceu. Qual é o equipamento de proteção para proteger contra a exposição daquele agente que está descrito na NR15? O equipamento de proteção é X. A pessoa usava o X, de quanto
em quanto tempo era entregue o X? Tinha estudo disso? Tinha registro? Tinha CA? Tinha treinamento? Tinha algumas variáveis. É isso que vai ser avaliado. Máscara facial com cartucho multigases também. Muito bem lembrado, Sil. Muito bem lembrado. Também existem a máscara facial, semifacial. Tem a facial, tem a semifacial. Tem diversos tipos de máscaras diferentes que podem ser utilizadas. Tá? E todas elas neutralizam a exposição a gases provenientes da fabricação do ácido sulfúrico ou do manuseio do ácido sulfúrico. Tá? Não só sulfúrico, né? Sulfúrico, nítrico, oxálico, bromídrico, fosfórico, pícrico. Então, a avaliação de insalubridade e periculosidade, ela não tem a ver com a prevenção da saúde do trabalhador. A tese de que a empresa tem que fiscalizar o uso de EPI e o trabalhador alega que não usava, mesmo com a ficha, caracteriza pelo fato da falta de fiscalização do uso? Pode caracterizar, Maria. Agora tem que ficar comprovado isso, né? Tem que ficar comprovado, primeiro, que o trabalhador não usava. Por quê? O trabalhador chega, vamos pegar a perícia. O trabalhador chega e fala, olha, não usava EPI. A empresa chega e fala, não, usava. Quem está falando a verdade, quem é que está mentindo? Não cabe ao perito julgar. O perito é vedado ao perito emitir opinião pessoal que exceda o exame técnico e científico. A empresa fala, fiscalizava. Como é que você fiscalizava? Comprova que fiscalizava. A empresa tem que comprovar que fiscalizava. Como é que pode ser essa comprovação? De diversas formas. Por exemplo, tem um técnico de segurança que rola da área vendo se as pessoas utilizam o EPI. É uma forma de fiscalizar. Existem encarregados que fiscalizam o uso de EPI. A empresa aplica advertência para o funcionário que não usa EPI. Sistema de monitoramento para fiscalização de uso de EPI. Ronda para... Então, existem diversas formas. Então, a falta de fiscalização pode ser algo que caracteriza, seja um motivo para caracterizar a insalubridade? Sim, pode. Mas não cabe ao perito tomar partido. Se um fala que usa, o outro fala que não usa, o perito tem que fazer um laudo condicionante, né? Se ficar comprovada a versão do reclamante, caracteriza-se porque a empresa não fiscalizava. Se ficar comprovada a versão da reclamada, não se caracteriza em função da fiscalização e todo o resto que está envolvido. E aí, o juiz vai definir isso através do quê? Da oitiva de testemunhas. Um grande problema é que na perícia, Maria, ninguém é obrigado a falar a verdade. Ninguém é obrigado a falar a verdade. Esse que é o problema. Na audiência é diferente. Porque a pessoa pode ser responsabilizada por fraude processual. Então, na audiência, ela tem que falar a verdade. E lá na frente do juiz, os caras têm medo. Na frente do perito, não. Os reclamantes veem o perito como um aliado. E aí fala um monte de groselha. Fala um monte de groselha. Então, esse é o tipo de caso que o perito não pode tomar partido. A Yara, no caso, a insalubridade vai gerar só para os expostos a risco biológico, correto? Tipo quem trabalha de faxineira em motel e hotel porque estão expostos a vírus. Tem algo que pode ser mudado? Não, Yara. Assim, a insalubridade você tem agentes físicos, químicos e biológicos. Dentro da NR15, que trata a insalubridade, nós temos 14 anexos. Desses 14, 2 não são utilizados. 3 não são utilizados, quase. Tá? Que é o 4, 5 e o 6. O 4 já foi revogado, o 5 não tem sentido de existir, porque a periculosidade é tratada, a radiação ionizante é tratada pela periculosidade, e condições hiperbáricas, o fato da atividade ser realizada já caracteriza a insalubridade. Então, de resto, precisa ser feita a avaliação. Tá? Quem trabalha de faxineira de motel e hotel estão expostos a agentes biológicos?
Depende. Como é que a atividade é realizada? Qual o local que ela limpa? Porque tem muitos locais, Yara, que tem diferença. Você tem pessoas que limpam quartos e você tem pessoas que limpam áreas comuns. Faz lavagem, varrição de calçada, de pátios, de salas administrativas, corredores, não entram nos quartos. Então, depende da atividade ser realizada. E outra coisa, os equipamentos de proteção individual são capazes de neutralizar a exposição a agente insalubre. Tá? Então, a insalubridade pode ser neutralizada com o EPI. Ok? Então, o que pode ser mudado? Utilização dos equipamentos de proteção individual adequados. Cartucho 6006. A Sil manda ver aí, hein? Dr. Roberto Saraiva. O reclamante trabalhava 12 horas por dia e a perícia médica apontou ruído de 86,5 decibéis para o período. De como saber de fato qual é o ruído para o labor de 12 horas diárias? Doutor Roberto, bom, perícia médica não aponta ruído. Tem que ser feita uma perícia de engenharia. Perícia médica para verificar lesões. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a avaliação de ruído ela deve ser feita considerando-se a jornada de 8 horas. Por quê? Porque o anexo 1 da NR15, que trata do assunto, ele prevê a caracterização da insalubridade para uma jornada de até 8 horas. Então, quando existe uma jornada maior do que 8 horas, você precisa fazer um cálculo de normalização da jornada. Então, faz a avaliação para 12 e normaliza para 8, conforme a NHO 01 da Fundacentro. Isso tudo ensino para os meus alunos no Expert em Perícia. Falando desse agente que o gás precisa consultar o programa PPR, deveria. Tem empresa que aplica auditoria comportamental, é uma forma de vigiar. Sim, Avani, com certeza. A Maria, o reclamante geralmente está mentindo. Bom, Maria, acontece muito, infelizmente. E, infelizmente, porque muitas vezes mal orientado pelo advogado. O PPR é um ponto forte para nós, porque ninguém cumpre o programa. Boa. Bom, galera, 1h40 minutos de pergunta para o Vagnão. Vou ficando por aqui, já extrapolou meu tempo, preciso descansar. Hoje meu dia começou às 4h30 da manhã, tinha uma perícia de manhã cedo, em outra cidade. Hoje foram 2 perícias, né? Uma em São Paulo e uma em Sumaré, e eu não conseguia chegar a tempo nas 2, então para a perícia de São Paulo eu contratei uma aluna minha, a Bianca, né? Então, essas são as parcerias que nós fazemos dentro do Expert em Perícia, por exemplo, né? Então, sempre estão surgindo oportunidades, porque eu recebo muitas solicitações. Hoje mesmo eu recebi solicitação para uma vaga de engenheiro de segurança do trabalho para trabalhar numa logística de perícias, né? Então, sempre está surgindo solicitação para fazer perícia, para vagas CLT, e um dos nossos alunos também pediu para ser indicado na vaga e tal. E, então, meu dia começou cedo, preciso ir descansar um pouquinho. Mas quero lembrar que as inscrições do Expert em Perícia estão abertas e ficam disponíveis até no máximo sexta-feira. Talvez feche amanhã, porque nós já alcançamos mais de 90% das vagas. Não sei, não lembro, acho que foi 95% das vagas alcançadas. Tá? Então, se você quer fazer sua inscrição no Expert em Perícia, a hora é agora, aproveita. Né? Tudo que eu podia fazer para você fazer sua inscrição, eu fiz. Todas as formas de pagamento disponíveis, boleto parcelado, Pix parcelado, cartão sem comprometer o limite. Para aqueles que fizeram, participaram do workshop e entraram em contato com a minha equipe no primeiro dia, a gente está garantindo desconto para concluir a inscrição. Se você já fez algum contato com a equipe, parou, não concluiu a inscrição, retoma o contato da equipe que eles conseguem garantir para você, se você fez o contato já, né, lá no primeiro dia. Estamos presenteando os nossos alunos com
curso de especialização de impugnação de laudos periciais, principal serviço feito de forma remota, dos profissionais para atender no Brasil inteiro, cada laudo, cada contestação de laudo aí de 700 a R$ 1.500. Oficina de prospecção e captação de clientes para acelerar os resultados, enfim. A gente está fazendo tudo que a gente pode para que você venha fazer parte dessa turma. Amanhã à noite já tem mentoria, tá? Se você entrar amanhã até às 6 da tarde, às 8 horas da noite você já vai poder participar da primeira mentoria ao vivo que nós vamos fazer aqui. Amanhã é plantão de dúvidas, né? Então você já vai conseguir participar desse plantão de dúvidas, ver como funciona, tirar dúvidas diretamente comigo. É no Zoom, numa sala específica, com todos os alunos ali. Terça-feira que vem tem a primeira aula dessa turma, aula de integração, onde nós vamos fazer a teia de conhecimento, né, que é uma ferramenta prática para o profissional fazer um autodiagnóstico do seu conhecimento nos assuntos que envolvem a perícia, saber onde focar os seus estudos para acelerar os resultados, e o único curso de perícias do Brasil reconhecido pelo MEC, que é capaz de te dar uma atuação profissional na área de assistência técnica pericial, gerando aí um resultado de R$ 10.000 por mês ou mais com um perito particular. Então assim, ó, as cartas estão todas na mesa, basta você decidir se é para você ou não. Tá? Você pode fazer sua inscrição no boleto, e aí o único verbo que você vai precisar para seguir no curso é ter o dinheiro do boleto ali no mês. E como eu já falei, você pega aí, pô, minha irmã sabe fazer bolo de pote, vou vender bolo de pote. Minha mãe sabe fazer brigadeiro, vou vender brigadeiro. Minha esposa sabe fazer isso, eu vou vender isso daí. R$ 200 você precisa levantar por mês para pagar a sua mensalidade. Né? Não quero que você tire dinheiro das suas despesas básicas se você não tem condição. A ideia não é essa. Mas às vezes a gente pode fazer mais. A gente pode fazer mais. A gente já teve aluno, pô, eu vendi minha televisão e entrei no curso. Está sobrando aqui em casa. Estou só com uma, tá tudo bem. Mas está projetando coisa muito maior na carreira. Né? Isso que é a parada. Como eu faço para fazer o curso? Yara, na minha bio, aqui no Instagram, tem o link. Quando acabar a live, é só você ir lá na minha página aqui do Instagram, clicar no link, ele vai te direcionar para a página. E lá tem todas as instruções para você fazer a inscrição. Tá? Tudo detalhado, bonitinho lá. Então, às vezes, a gente precisa pensar à frente, né? Sair, né, do agora e pensar à frente. O que eu posso fazer a mais para melhorar meu resultado lá na frente? Para gerar uma condição melhor de saúde, de vida para minha família, para mim, para ter o reconhecimento que eu quero na minha profissão, para chegar onde eu quero, para conquistar as coisas que eu quero. Às vezes é isso que falta para a gente, né? Enxergar para frente e fazer algumas coisas que talvez a gente não faria no nosso dia a dia, um esforço a mais, né? Pegar dinheiro emprestado com alguém. A Domingas estava aqui participando da live. Falei com a Domingas no começo. A Domingas, ela para fazer o curso, ela pegou dinheiro emprestado com a família. Não foi com uma pessoa, foi com mais de uma. Pegou um pouco de um, um pouco de outro, um pouco de outro. Depois de um ano do curso, ela já tinha pago todo o dinheiro que ela pegou emprestado e estava fazendo a renovação dela no programa com recursos próprios, porque ela conseguiu uma vaga na área de segurança do trabalho em função do conhecimento que ela tinha em perícias, em insalubridade, em periculosidade. E a Domingas, ela mora numa cidade ribeirinha, no interior do Pará, onde tem uma atividade principal, que é a Dow Química, uma unidade da Dow Química. Imagina o quanto é concorrido para entrar lá. E ela conseguiu por conta disso. Então ela acreditou, ela estudou nas condições que ela tinha e ela conseguiu. Qualquer um pode conseguir. Basta estar comprometido. Né? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, estou aqui à disposição. Manda para mim, eu vou ajudar o máximo que for possível. Se minha equipe entrar em contato, conversa com a minha equipe, ver no que eles conseguem te ajudar. O DDD da minha equipe é 021, tá? E tá na sua mão agora a decisão. Uma vez eu escutei uma frase de uma chefe minha que nunca me saiu da cabeça. Eu queria que ela me mandasse embora, porque eu tinha conseguido uma outra oportunidade de emprego. Minha primeira oportunidade como engenheiro de segurança, como engenheiro químico, era operador de
processos industriais, trabalhava lá na unidade de ácido sulfúrico. A Domingas está aqui, ó. A Domingas está aqui ainda. Ó, a Domingas está aqui, ó. Que bom saber que você está aqui, Domingas. E eu trabalhava há 8 anos na indústria, chão de fábrica, e aí surgiu a oportunidade para eu atuar como engenheiro, que era meu sonho. E aí eu fui pedir para minha chefe mandar embora. Ela falou, não tem motivo para te mandar embora. Como é que eu vou te mandar embora se eu não tenho motivo? Não posso te mandar embora, não tenho dinheiro para isso. Você tem que pedir demissão. Eu falei, pô, mas fundo de garantia, não sei o que e tal. Ela falou, Wagner, eu vou te falar uma coisa que uma vez me falaram e eu gostei e guardei. A oportunidade aparece nas nossas vidas. Cabe a nós saber enxergá-las e aproveitá-las. A decisão é única nossa. Não tem a ver com outras pessoas, não tem a ver com mais ninguém. Só a gente. Então, cabe a você entender se isso é realmente uma oportunidade e se para você vale a pena aproveitar essa oportunidade. No dia seguinte, eu estava com a minha carta de demissão na mesa dela e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida profissional. Porque dali se abriram todas as outras portas. Então, é isso. É essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Tá bom? Então, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Aqueles que já estão na Expert em Perícia, amanhã nós temos aula ao vivo, tá? Plantão de dúvidas ao vivo. Aqueles que ainda não estão, você tem a oportunidade de estar. Basta você tomar a decisão de acordo com o que você entende ser melhor para a sua vida e para a sua carreira. E aqueles que tiverem dúvida, manda ver. E um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Um beijo especial aqui para Domingas, a pessoa que a gente gosta muito aqui dentro do Perícia Sem Segredo. Tá bom, galera? Vamos junto, que junto a gente vai muito mais longe. Valeu! A Domingas aqui, ó. Não vou encerrar, não. Fui contratada agora para participar da equipe de uma consultoria Munhoz em Tucuruí. Deus é bom e o Expert em Perícia é minha base. Obrigado, Domingas. Obrigado. Nossa, você não sabe como você alegrou minha noite agora. Que incrível isso. Muito, muito obrigado de coração por você ter exposto aqui pra gente. Muito obrigado de coração mesmo. Ajudar os profissionais de segurança do trabalho a conquistar os objetivos das suas carreiras, das suas vidas, é uma missão que eu criei para mim. Peço desculpas até pela emoção. É uma missão que eu criei para mim. E isso, ler esse tipo de depoimento, escutar esse tipo de... Porque eu escuto, né? Eu estou lendo, eu estou escutando a pessoa falando. É algo que não tem valor. Obrigado, Domingos. Muito, muito, muito obrigado mesmo, de coração. Viu? Que Deus possa iluminar sempre os seus caminhos aí. Galera, só dizer uma ótima noite a todos, um beijo e fiquem com Deus e com aqui, ó, depoimento da Domingas para aqueles que ainda têm dúvidas se o conhecimento na área de perícias abre portas. Não preciso falar mais nada. Beijo, pessoal. Fui. Nós amamos você também, Domingas. Nós amamos você também. Fica com Deus.